A paz de Deus, meus queridos irmãos. Agora nós vamos tratar da quarta heresia. A quarta heresia. E ela refere-se a uma violência do nosso terceiro ponto de doutrina, que diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Veja o que diz o ponto de doutrina. Diz assim, estou fazendo a leitura, tá? E está desse jeito, tanto no inário número 4, como no de número 5. Tá? E diz assim, nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feito carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E é o único Salvador, pois sofreu a morte por culpa de todos os homens. Então isso é o que diz o nosso terceiro ponto de doutrina, que Jesus Cristo é Deus. Bom, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Você deve ter visto a primeira heresia, a segunda heresia, a terceira heresia. A primeira heresia trata do ocultismo. O ocultismo que é praticado pelo nosso ministério. A visão que você tem a respeito desse ocultismo, dessas reuniões, é que nas assembleias anuais eles se reúnem todos para decidir as doutrinas, os caminhos da igreja, os problemas que vão ser enfrentados. Na realidade não é nada disso. São 3 ou 4 indivíduos que decidem secretamente todas estas coisas. E nas assembleias anuais são apresentadas como definitivas. E aí daquele que levantar a mãozinha e dizer, eu não concordo com isso, ou aquele que se levanta e diz, isso está errado, está fora da palavra de Deus, não tem nada a ver com a Escritura, a Bíblia não ensina isso, que não é da nossa doutrina. Ai daquele que fizer isso. Por quê? Porque vai ser expulso da pior maneira. Então, a primeira heresia que eu apresentei era o ocultismo. Tá? A segunda heresia é aquela que desqualifica a palavra de Deus, as Escrituras, como infalível revelação de Deus aos homens. A Bíblia é toda inspirada por Deus. E eles fizeram às escondidas, o acréscimo da palavra contendo. Uma coisa que eles já vinham pregando dentro da igreja desde 1950. Em 1995 eles mudaram no estatuto, mas permaneceram enganando a Irmandade até agora, este ano de 2014, quando tornaram público a adulteração do primeiro ponto de doutrina que haviam feito lá em 1995, com o acréscimo da palavra contendo. Essa é a segunda heresia. A terceira heresia é aquela que trata da personalidade de Deus. Então, a nossa doutrina original diz que Deus, que nele há 3 pessoas distintas, verbo haver, que indica uma situação permanente, uma situação que não muda. A personalidade de Deus é assim no princípio, na eternidade. Com a encarnação de Jesus Cristo, do verbo, não se dissociou, continuou do mesmo jeito. 3 pessoas distintas, embora únicas, e será isso para todos sempre. Para todos sempre, porque Deus não pode mudar a sua personalidade. Então, o terceiro ponto de doutrina trata da personalidade de Jesus Cristo, que é o nosso terceiro ponto de doutrina, é esse que está passando aí agora, para você conferir. Então diz o seguinte: nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feito carne. Então é a palavra de Deus, Jesus Cristo. Na eternidade, você lê lá no primeiro capítulo de João, no primeiro verso diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Diz também no verso 3 que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então entenda, Deus criou todas as coisas, o universo, o sol, a lua, as estrelas,
Não foi com as suas mãos. Ele falou e aconteceu. As coisas se realizaram, passaram a existir. Você descobre isso na leitura do primeiro capítulo do livro de Gênesis. E disse Deus, haja luz e houve luz. Né? Esse disse Deus, quando Deus enunciou a sua palavra, a palavra saiu e realizou. Essa palavra é Cristo. Muito embora na eternidade ele não existiu o Cristo e nem o nome Jesus. Cristo é um título que Jesus recebeu depois de entrar na humanidade. E Jesus, depois que ele nasceu, recebeu o nome de Jesus. O anjo mandou que chamassem aquela criança, pusessem o nome dela de Jesus. Né? Jesus o Cristo. Então o Cristo é o título que ele recebeu. Cristo é o Messias, né? Messias significa ungido, Messias é no hebraico, Cristo é no grego. Né? Então, a prática da primeira heresia que é o ocultismo, a perversão do nosso primeiro ponto de doutrina, que trata da infabilidade e inerrância das Escrituras, da inspiração das Escrituras, a perversão do segundo ponto de doutrina, que trata da personalidade de Deus, visa apenas desqualificar a pessoa de Jesus. Né? Porque o ministério lá em cima não acredita na divindade de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, para eles, foi um homem como você e como eu. Isso aí é resultado da ação da maçonaria no controle da igreja, no domínio da igreja. Tá? Porque a maçonaria não crê que Jesus Cristo é Deus. A maçonaria acredita que Jesus é um homem como outro qualquer, como você e como eu. É uma coisa mais ou menos assim. Jesus foi um dia que nós somos, e um dia nós seremos como ele é. Né? Seria isso. Por quê? Porque a maçonaria quer o ecumenismo. Né? Eles querem o que a Igreja Católica quer e promove, o ecumenismo. Então eles querem um Cristo chamado como Cristo cósmico, que é um Cristo que encaixa com todas as demais religiões. Tá? E vai existir então uma só religião. Entendeu? Mas o Cristo da Bíblia, o Cristo do Novo Testamento, ele não encaixa com Maomé, Buda, Confúcio, Bhagavad e outros mais, que foram homens que arrebanharam multidões. Não, Jesus Cristo é diferente. Ele é radical demais para estes homens. Jesus diz, né, quem comigo na junta espalha, quem não é por mim é contra mim, quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê está condenado. Percebe? Esse Cristo não serve para o ecumenismo. Então, a maçonaria tomou conta da congregação. Isso não é privilégio só da congregação. As demais igrejas evangélicas também estão dominadas por estes homens. E eles vêm progressivamente pervertendo o cristianismo. E entrou na congregação. Está tomando conta da congregação. A prova está aí na perversão das nossas próprias doutrinas. Né? Porque, veja bem, ensinar que Jesus Cristo não é Deus, né, é fazer dele um impostor, um mentiroso, um impostor, um enganador. Porque durante todo o seu ministério ele declarou-se o tempo todo como Messias e Cristo. Veja bem, você não conhece a língua hebraica, o aramaico, que Jesus falava em aramaico para os judeus do seu tempo. Mas todas as vezes que ele dizia, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor. Todas as vezes que ele usava eu sou, flexionava o verbo ser, no presente indicativo, na primeira pessoa, ele remetia a mente dos judeus para o Yahvé lá do Velho Testamento que apareceu a Moisés no Monte Horebe. Quando Moisés perguntou a Deus que estava aparecendo a ele numa sarça que estava sendo queimada, sarça é um arbusto, né, que estava pegando fogo, e ele perguntou, Deus mandou para ele falar com Faraó para libertar o povo que
estava debaixo da escravidão, o povo de Israel que estava debaixo da escravidão, Moisés perguntou, eles vão pedir teu nome, vão querer saber quem você é. O que eu digo para eles? Qual é o seu nome? E Deus disse para Moisés, eu sou o meu nome. Eu sou, é o meu nome perpetuamente. Assim dirás ao meu povo, eu sou, me enviou a vós outros. Então, todas as vezes que Jesus dizia, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, ele estava se apresentando como o Deus que apareceu a Moisés lá no Velho Testamento, quando deu a Moisés os 10 mandamentos. Entende? A prova disso você lê no capítulo 10 de João. Jesus perguntou, tenho feito muitas boas obras no meio de vós, por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles disseram, não queremos te apedrejar por coisas boas que você tenha feito em nosso meio, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Entendeu? Então, por que Jesus se apresentava assim? Porque, de fato, ele é o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem. As profecias que falam a respeito dele são mais de 400 delas. Procura nesse endereço aí que estou colocando agora. Procure e vai conhecer uma a uma. Você vai ver a descrição do lugar do seu nascimento, a época do seu nascimento, como seria o seu ministério, a época da sua morte, como seria a sua morte. Está tudo profetizado. Então não tem porquê, né, você não ter a confiança e certeza de que ele é o próprio Deus encarnado, o Deus que se fez homem e deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Então, eu não sei como é que eles vão fazer agora a respeito do terceiro ponto de doutrina. Como é que eles vão fazer? Porque o ponto de doutrina não tem jeito de eles se ajeitarem ali, sabe? Ô pessoal aí lá da liderança, vocês querem uma sugestão minha? Tira esse ponto de doutrina, porque aí vocês não vão poder mexer. Tira ele. Coloca nos inários lá. Em vez dos 12 pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dado ao santo, vocês colocam aqui, ó, os 11, 10 mais 1, 11 pontos de doutrina, né, que uma vez foi dado aos santos. Aí vocês vão, tira ele, né, aí vocês vão poder continuar enganando, tá? Vão poder continuar enganando a Irmandade, entendeu? Então é isso aí. Esse aí é a quarta heresia da congregação. Infelizmente, tem mais.